Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Arquitetura e Design sobre tudo o que tem dentro e fora de casa. Como vocês podem perceber, sou Mariana Prestes, estou substituindo hoje a nossa musa da arquitetura, do design e da arte, Leone Prestes, que está em São Paulo fazendo a cobertura da Expo Revestir. Mas aposto que ela gostaria muito de estar aqui hoje, porque estou com convidados muito especiais. Vamos falar sobre arte, sobre decoração, sobre tudo o que é bonito e faz bem para a nossa vida. Então, gostaria de agradecer a presença aqui da Ângela Birgel, da Oca Moderna, que está aqui com a gente hoje. Está também Patrick Rigon, artista plástico, visual, maravilhoso, com muitas exposições e projetos agora. Logo ele vai contar para a gente mais detalhes. Hugo França, artista visual, escultor e designer de mobiliário urbano. Seja bem-vindo, Hugo. E quem está aqui comigo também é o César Prestes, ou seja, Estúdio Prestes está aqui em peso hoje. Ele vai participar de todo o programa, vai nos ajudar nessa conversa gostosa com os nossos convidados sobre arte, enfim. Gostaria de desejar, então, sejam todos muito bem-vindos. E, bom, falar rapidinho, então, sobre o que nós vamos conversar hoje. A Ângela esteve presente agora nas feiras em São Paulo, né? A Ângela tem muitas novidades. Para quem não conhece a Oca Moderna, ela é uma loja muito especial de artigos diferenciados para decoração. Está ali na Marquês do Pombal. E fala rapidinho, Ângela, alguma novidade, algum projeto que vocês têm em mente, ou coleções novas para receber? Certo, primeira coisa, queria te agradecer o convite, é um prazer estar aqui contigo hoje. E essa feira estava muito bacana, a gente pôde ter já uma boa noção assim do que vai acontecer. E algumas coisas já ficaram bem consolidadas assim, sobre as tendências para decoração que vão acontecer a partir de agora. Não sei se a gente já vai começando a falar, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, é só para deixar o pessoal com vontade para nos acompanhar. Patrick Rigon está com uma exposição agora que abriu essa semana no Sui Rooftop, no Lagueto Viverone, Moinhos de Vento, com a curadoria do César Prestes. E tem outros projetos também vindo por aí, exposição internacional. Tem uma expo no Uruguai, em Montevidéu, que daqui a umas 2 semanas mais ou menos estamos indo para lá. Ah, gente, muito fino. Nós estamos, né, com convidados internacionais praticamente. E até depois a gente vai fazer uma brincadeirinha, porque ele sentou exatamente na frente da abelha metálica, né? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre essa influência dos insetos, também no trabalho do Patrick Rigon. Hugo França, que eu sou admiradora imensamente do trabalho dele também, que envolve natureza, questões de madeiras, enfim, que sofreram algum acidente. E agora ele está com uma novidade, né? Bom, boa tarde. Em 2D. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Mariana. E, bom, então, estou trazendo um trabalho novo, né, expondo na Galeria de Arte. Nós já expomos lá em São Paulo, em novembro. E agora, então, eu trouxe aqui, que são as monotipias feitas a partir de uma tinta de carvão que eu desenvolvi e a partir de matrizes de madeira, né? Então, é uma nova versão, mas dentro do teu universo, conceito e do meu universo, que são os resíduos florestais. É um desafio sair do 3D, indo para 2 dimensões. Exatamente. É um desafio bom. Gosto de quem não fica na zona de conforto. E César Prestes está Muito aqui. Obrigado pelo convite, está aqui, né, para ajudar a substituir a Leone, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a altura, mas a gente está aqui para trabalhar e fazer um programa bem bacana aí, com gente muito especial. Então, vou ficar à disposição. Isso aí, gente. Bom, então vocês viram que o programa hoje está recheado de conteúdos culturais muito bacanas. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo. A gente espera vocês para conversar mais com os nossos convidados nessa tarde de hoje, tá bom? Até já! Olá, sejam bem-vindos de volta. Bom, eu já iniciei aqui o Watch Party pelo Facebook, então vocês podem nos assistir pelas redes sociais da RDC TV, mandando mensagens, curtindo, compartilhando, interagindo com a gente durante o programa, ou também pelos canais 524 ou 24 da NET. Bom, vamos iniciar o nosso papo então com a Ângela Birgel, da Oca Moderna, que esteve presente agora nas feiras em São Paulo, a BUP, a BIMAD. E queria conversar com ela agora sobre questão de objetos na decoração, se ela encontrou alguma tendência, algo que tu queira destacar como ponto alto.
Em linhas gerais, assim, nessa feira a gente percebeu que todos os materiais cromados e espelhados estão se reduzindo, estão se apagando e aparecem muito mais as texturas foscas, né, o veludo, os metais em tons rosés e acobreados. Isso foi muito forte, assim, e a gente acredita que isso vai ficar por um tempo agora. É uma tendência que a gente vê fora, né, desde Milão, dos últimos anos, e que bom que está chegando no Brasil, porque dá uma elegância nos ambientes, né, junto com materiais mais naturais também. Com certeza, assim, esse tema das fibras naturais, das tramas feitas à mão, do trabalho um pouco mais assim com peças da natureza, isso está muito assim em destaque e realmente cada vez mais forte. Isso. Bom, se nós tivermos imagens, a gente pode começar a mostrar de alguns produtos, algumas referências que a Ângela trouxe. A gente trouxe algumas composições de almofadas, onde aparecem cores e também materiais. Na verdade, pode mostrar várias, porque é só para ilustrar, assim, essa coisa. E para mim, alegria, né? Natureza, estampada, sempre cores, representada, sempre né? presente. Com certeza. Patrick Rigon também, né? Tem esse interesse em comum, Hugo também. As folhas, a natureza está muito presente, assim, a gente vê isso tanto nos impressos, quanto nessa intenção e desejo de trazer a natureza para dentro de casa, a gente vê as paredes verdes, os arranjos. Eu trouxe até um pouco para vocês de algumas composições, assim, com plantas. Essas peças podem ser encontradas na Oca, essas Sim. que estão nas imagens? Essas são da nossa coleção atual, mas as peças da feira já estão chegando e tem coisas bárbaras, assim, bem interessantes. Olha que linda composição de pássaros, de figurativo com cores também. E eu acho bacana que a natureza ela tá sempre em alta, né? Sempre seja gráfica ou através de materiais naturais. Não é, Ângela? Sim. Ai, que lindo esse geométrico junto com essa composição. Na verdade, isso é uma trama em escala explodida, essa coisa da arte digital que está muito forte, então isso acaba assumindo outras proporções e outras texturas, né? É bonito que ele me remete um pouco ao piso do Margs, né? De algum dos museus, assim. Exato. Essa questão mais clássica também. Aí já mais num ambiente, então sempre fazendo composições entre materiais em fibras diferentes, né? Até tem uma das imagens que deve aparecer aí, que são dos tricôs, os maxi tricôs, isso está super em alta, em algodão e lã também, tramados à mão, assim, realmente peças feitas à mão. Eu ainda não tenho imagens de tudo que a gente vai trazer, mas tem poltronas que são com acabamento todo costurado à mão, assim, muito interessante. E é interessante que a almofada ela é uma protagonista do sofá em geral, né? Ela dá um clima bacana. Olha que lindo. A gente brinca porque a almofada é uma maneira rápida de tu transformar o ambiente, né? Então, assim, com 2, 3 peças que tu troca uma capinha, tu já tem um astral novo, pode fazer uma coleção verão e uma inverno, pode dar uma arejada, assim, uma repaginada no ambiente. Só voltei um pouquinho na imagem anterior ali, tinha, se não me engano, uma tela e junto também um arranjo floral. Sim, As plantas permanentes, assim, apesar de a gente às vezes ainda ter alguma restrição, assim, elas estão muito fortes porque realmente tem espaços dentro das residências e dos espaços em geral que as flores, as plantas não permanecem, né? Espaços com pouca luz, com pouca ventilação, então acaba sendo um recurso. E a gente investiu bastante em peças que elas são um trabalho bem bacana, assim, onde a estrutura dela, o caule é de origem natural, ele é tratado e são aplicadas as folhas e as flores, né, as pétalas artificiais. Então ela tem realmente uma aparência perfeita, as pessoas chegam a cheirar as plantas na loja, assim, que legal. Pra ver se ela é realmente verdadeira ou não, assim. Mas que material são as pétalas, assim? São sintéticas, mas os caules são naturais, a parte do substrato onde elas estão presas também são de fibras naturais, tingidas, assim. Então, realmente... Eu imagino que a tecnologia hoje ela tem avançado tanto que dá realmente até o toque próximo do natural. Com certeza. Um realismo. As pétalas, assim, por isso as pessoas chegam a botar a mão, assim. Sim. Porque E que nem o poliéster, por exemplo, o tecido podem passar, a gente pode olhar as outras imagens. O poliéster, inicialmente, os clientes tinham muita resistência por ser sintético, mas ao mesmo tempo ele recebe sublimação, impressão. E hoje, com a tecnologia, ele tem toques naturais e macios, não mais essa questão do artificial, né?
E aí também tem uma mistura entre tramas ali feitas à mão, como se fossem uns fuxicos, assim. Essas são umas almofadas até da coleção que a gente trouxe da França o ano passado. Ainda estão aí sendo representadas porque são bem importantes e agora já vai começar a ter as coisas novas. Ali aquele abajurzinho é todo com crochê, assim, super bacana. É um trabalho aqui do Sul também que a gente super valoriza e cada vez mais quer trazer o trabalho aqui nosso, né, pra... Isso é bem importante. Sim. Em geral, a gente tem uma tendência a achar que o que está fora é melhor, né? E a gente tem culturalmente aqui os bordados, né, os nossos bordados da região da Costa Doce, né, os favos das bombachas, né, que tudo pode ser textura que dentro desse conceito de almofada, de aconchego, funciona. A gente tem um DNA bem legal para isso, assim, né? E agora isso, assim, as pessoas aprenderam a gostar dessa coisa que tem uma simplicidade pela sua natureza, né? A própria madeira, como a gente estava comentando antes, assim, ela por si só ela já é maravilhosa, ela não precisa ser totalmente dela, entalhada, ela já diz tudo, né? Acho que isso aí vem cada vez mais, assim. Aí são fotos, assim, na loja, algumas ambientações. Também um pouco para falar dos quadros, assim, que hoje em dia a gente trabalha com uma linha de quadros que é a arte digital, assim, aplicada em cima de fotografia, são peças em série, mas assim, servem para... A gente tem muito esse conceito, assim, de poder renovar o ambiente, né, sem, às vezes, um investimento tão alto, né? Sim, e eu acho importante que é uma cultura que a gente gera nos clientes de ter uma obra de arte, um quadro, do que simplesmente um pôster comprado na China, enfim, já é um caminho para quem no futuro for comprar uma arte de obra assinada, de um artista visual. Eu acho que estimular o gosto por essas peças já é bacana, e aí a pessoa vai, assim... É que nem literatura, né, começando lendo Harry Potter, né, os blockbusters, para então... cair na literatura. Olha que bonito. Que lindo esses tons de azul com amarelo, com verde. Sim, as fibras, os tons naturais, assim, muito cru, areia, um pouco do rosado. Ali tem umas peças que são com fibra de bananeira, né, que ela é tratada e aplicada nas superfícies de cerâmica, assim. Muito bonito. Temos mais alguma imagem? Mais um pouco das plantas permanentes. Que lindo esse rosa. E realmente as plantas, elas Realmente parecem de verdade. muito verde, de verdade. E elas dão vida, assim. Eu acho que é sempre uma oportunidade, né, de alegrar um espaço, assim. São as flores, né? E eu acho que hoje tem muitas pessoas que moram sozinhas, trabalham o dia inteiro na rua, daqui a pouco elas não têm um cuidado de Nem tempo, conseguir de manutenção. Exato, então é um recurso bacana. Olha que bonito. Ai, que bacana. Não sei se temos mais alguma imagem para mostrar. Essa questão das folhas da vegetação estão sempre em alta na decoração. E é bonito esse viés das almofadas também. Olha que interessante. E tem um efeito, a questão da aquarela também, da pintura manual, está voltando bastante na decoração, né, nas peças. E a gente pode perceber... Eu acho que esse processo de fine arts, de fazer as impressões populariza também a obra, né, o artista, né, com a sua técnica. Eu acho que a gente está voltando, né, Hugo? Tu lembra que na década de 80 tinha as grandes impressoras, a Glatt, a Almavera em São Paulo, que faziam impressões de grandes artistas em metal, serigrafia, né, e lito, e isso popularizou e valorizou a arte. Então a gente está retomando isso de novo, né, com um facilitador e é mais acessível, né, os colecionadores aumenta o interesse pela produção artística. Eu acho que a gente está resgatando com esse tipo de técnica, né? Acho tão bom isso. A gente pode voltar aqui para o estúdio, a gente conversar um pouquinho mais sobre essas questões da arte, né, da decoração. Ah, que lindas penas, ó. A gente está numa fase bem apaixonada por Bem espaço, apaixonada, né? Eu sou super suspeita de falar. Se deixarem, eu vou ficar falando o programa inteiro de pássaros. Ali me lembraram os trabalhos de alguém. Olha que não fui eu que enviei, que que selecionei, vou deixar bem claro que é só. É que tá muito Tudo forte armado, mesmo. tudo armado. É um tema que tá
tá muito interessante. A gente está procurando resgatar tudo, né? Eu acho que a gente está no momento assim de pensar melhor o mundo, então as pessoas estão voltando. Eu acho que isso é bem importante. Aí, Olha ó, que aí lindo trama. mostra bem o tricô, essa trama natural. Lindo aquilo ali. Né? Aí a mistura, né, de cores, de texturas, de Técnicas técnicas, interessantes. exatamente. E a gente está num momento, graças a Deus, valorizando o trabalho manual, né? Seja ele tricô, crochê, pintura, escultura. Acho que o mercado ele saturou um pouco dessas questões de importação, do maquinário industrial. Agora é A gente pouco mais artesão fazendo a coisa e menos máquina chinesa fazendo. O que houve nos últimos anos foi um resgate muito importante do artesanato brasileiro, né? Os próprios designers foram buscar no artesanato brasileiro a inspiração e as referências, né, para a produção de um mobiliário contemporâneo. Sim. Né? A gente tem uma produção de artesanato muito forte e muito criativa, né? Muitas vezes falta direcionar essas pessoas, porque é um olhar muito intuitivo, né? Dos materiais, dos objetos, né? Mas é justamente essa simplicidade que hoje, né, se torna uma sofisticação, né, nas mãos dos designers, né, dos artistas, mas essa referência do artesanato a pureza, né, o extremamente gênero, né, importante. essa coisa assim. E os designers estão muito sensíveis de ter essa informação, de procurar se aproximar deles, sem alterar a produção deles, sem, né, deixar eles continuarem sendo aqueles... Né? Eu, assim, por exemplo, no meu percurso, eu tenho uma história muito interessante, né, porque no início o mercado questionava se eu era um artesão ou um designer. Hoje o mercado questiona se eu sou um designer ou um artista contemporâneo, né? Então eu acho que essa coisa de... exatamente, é tênue, mas ao mesmo tempo é interessante de você estar mostrando situações, né, que podem fugir de uma norma, né, e podem ter conceitos diversos, né. E na verdade você pode ser um pouco de tudo também. Pode ser também, né. A gente não precisa ter numa caixa, né? Então, mas é que normalmente o mercado Ele quer a caixinha. ele quer que as pessoas você que seja querem, dentro da caixinha. Mas está abrindo né? isso Então bastante, isso né? está abrindo, né? Bastante. Principalmente essa fronteira Design e de arte, design né? e arte, né? Ela está se ampliando, né? E os designers buscam, né, conceitos de arte e os próprios artistas buscam, né, conceitos de designers. Eu né? acho Então, ótimo. E os artistas buscam os artesãos e é toda uma exatamente, troca, né? Então essa troca é bastante enriquecedora para a produção nacional. Que no né? final tudo é arte, né? Então, a gente tem É também criação. essa questão, por exemplo, que nos anos 90, início dos anos 2000, né, a gente tinha muito essa referência externa de design, né? Então, eu acho que eu vejo assim que um diferencial nesse ponto foi os irmãos Campana, que eles com certeza, foram acho que eles... os primeiros designers brasileiros, né? abriram um caminho. Abrir os olhos, os nossos olhos, né, para o artesanato brasileiro. Então, e a partir disso, né, eu mais ou menos também venho nessa época, né, já colocando um trabalho que justamente o mercado questionava, né, via como artesanato, né, e aos poucos, né, o olhar foi evoluindo. É importante ter essas quebras de paradigma, né? Não Exatamente. fazer o óbvio para gerar esse questionamento Exatamente. do mercado, dos clientes, enfim. Que hoje nós temos visto, inclusive, na BUP em São Paulo, na BIMAD, tem o Marco 500, que ele é um curador de arte popular brasileira, então ele vai até os artesãos, ele faz esse trabalho de colocar a visibilidade, colocar num patamar de arte, né, uma arte popular que talvez alguns anos atrás as pessoas não valorizassem porque era feito à mão e hoje que bom que a gente está Feito tendo à esse mão, cuidado. Existia um certo preconceito com artesanato e coisas manuais, né? Chita, horrendas, ou flores feitas crochê. manuais, assim, hoje em dia as pessoas luxo olhavam é como isso. se fosse um pouco brega. e Mas hoje em então, dia- esses conceitos de luxo estão se alternando, né? Hoje, esses conceitos, eles são muito mais abrangentes, né?
e muito mais simplificados, mais acessíveis, né, às pessoas, eu acho. Né? O luxo hoje não é só... É mais democrático. Não né? é só uma ostentação de brilho, ouro, enfim, mas justamente de ter uma arte assinada, de ter algo personalizado, com tiragem limitada, enfim. Ao contrário, né? O luxo, ele se tornou a não ostentação. Exatamente. Bom, gente, o papo tá muito bom. A gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho e já voltamos para continuar. Olá, estamos de volta. Vocês viram que o assunto aqui, nós podemos ficar uma semana inteira conversando, que não vamos terminar, e adoro isso. E agora vamos com Patrick Rigon, artista visual, que essa semana ele inaugurou uma exposição linda no Sui Rooftop, no Hotel Laghetto Viverone, Moinhos de Vento, com a curadoria do César Prestes. Então, Patrick, queremos falar um pouco sobre a tua exposição, mostrar algumas imagens também do teu trabalho, mas como que está sendo expor lá? Não, foi bem legal a noite de abertura. Eu também não esperava tanto badalo, assim, como aconteceu, mas foi bem... Teve uma repercussão bacana. Foi uma repercussão bem bacana, bem legal. E é uma exposição que é um pocket do que eu vou levar para Montevidéu no próximo mês. Mas foi super bem interessante. Eu gostei bastante de lá, achei que ficou muito bonito e a noite foi bem interessante. E o espaço lá do hotel eu achei tão bacana, estava comentando com o César que a arquitetura, a decoração já dele em si parece que abraçou tua arte. Foi feito para aquele lugar, poderia ficar para sempre lá, Patrick Rigon. Até o sofá, exatamente. Até o sofá. Não, gente, vamos deixar claro que a gente não fica se preocupando se o quadro vai combinar com o sofá, né? Mas foi assim, foi um acaso, né? Não precisa ficar tudo casadinho, certo? Exatamente. Vamos ver se nós temos algumas imagens para mostrar a exposição do Patrick, que está lindíssima. E falar um pouquinho mais sobre essa tua técnica, que eu digo que o Patrick, ele é uma alma renascentista. Tem um hiperrealismo maravilhoso, Da Vinci amar te conhecer, se é que já não está nesse corpo. Amigos, olha que lindo. É verdade. Isso é um passeio pela exposição. Um mini passeio lá no rooftop. Tem 3 telas imensas, maravilhosas. Tem 3 grandes e uma bem pequena. Vocês podem ver insetos. No final da montagem a gente estava ainda fazendo os ajustes. Mas foi bem legal. Aquela tela menor foi interessante, que teve toda a performance, né, de ser que ela chegou no meio do percurso. Meio. E aqui já são outras pinturas que não fazem parte dessa que estava na galeria, mas que né, de arte da Casa Cor. Né? Isso, algumas talvez irão para Montevidéu. Olha que lindo. Gente, isso não é fotografia, pintura todas são a óleo, pinturas né? a óleo, Vamos deixar claro. Primeira vez que eu vi teu trabalho com a Mari Pessini na Casa Rima, aquele tecido com as penas, eu jurava que tinha sido uma manipulação, Photoshop, alguma coisa. Quando ela falou que era pintura, eu falei assim, gente... E o interessante que o Patrick o dia me comentou que ele precisa de um modelo base para fazer o início do trabalho, mas toda a produção, depois a finalização, ela é mental, né? Ele não coloca o modelo com todo um cenário, ele vai... fazendo o que está no mental dele. E ele sempre disse também que o mental sempre fica melhor que o pintado. Eu tento isso, realmente. Eu tento encaixar a pessoa. Eu tenho uma ideia, então eu busco alguém para compor na tua ideia. Compor essa ideia, fazer a imagem que está dentro da minha cabeça. E normalmente eu convido amigos para serem meus modelos das Nesse caso, tu mesmo foi o modelo? Isso, algumas vezes eu mesmo faço. Tava na Icarta, né, na exposição? Tava na Icarta Este. Algumas vezes eu mesmo faço. Mas você faz a partir de um modelo presente, modelo vivo ou fotografias? Eu fotografo. Por exemplo, eu convido algum amigo para ir na minha casa, no meu ateliê, coloco a pessoa na posição que eu sei o mental já tá que vai ser a obra para compor com os outros elementos. Nunca tem os outros elementos na vida real. E daí eu coloco a pessoa naquela posição e tiro fotos de detalhes, tipo da mão, do olho, textura da pele, do cabelo. Eu faço uma série de fotos que depois, durante o processo, enquanto eu estiver fazendo, eu vou observando para... Essa é a foto do coquetel. Não, isso é o coquetel na noite da abertura da Expo. Poderia ser agora que eu fiz.
Tá tão integrado, não. Não, olhem a Interessante perfeição essa do foto. olhar ali no fundo. É, tipo, o do fundo é o meu É o quadro e você... eu Ali já em fiquei persona. imaginando que era uma... E foi na noite de abertura, isso lá no rooftop. É lindo demais, demais, demais. E as telas são grandes, como dá pra ver eu perto da tela, assim. Algumas tem 2 Essa metros. obra tá em Miami, né? Ela tá retornando agora, Essa né? aí tá em Miami, tá retornando agora pra ir pro Montevidéu. Uruguai. Aham. É linda também. Aonde que ela está em Miami exatamente? Ela tinha participado de um evento que é bem semelhante ao Casa Cor aqui, só que acontece lá. Um arquiteto me pediu emprestado para compor o ambiente e eu... O bicho tem uma cobra. Na verdade, ela tinha ido para um outro ambiente de uma mesma Casa Cor, um projeto semelhante ao Casa sim. Cor, de decoração e Essa arquitetura participou da Casa em Cor Londres. aqui, há 2 anos atrás. Isso, essa estava na Casa Cor, E tá exatamente. lá no Suíte agora. Essa que estava no Chef's Table. Sim, Isso. no Chef's Table. Ai, o Exatamente. projeto Do estava Wagner lindo, do Costa Wagner e da Costa, da Dani. E, na Um beijo verdade, para os dois. Você tem essa coisa de colocar os animais, insetos e plantas numa espécie de um primeiro plano, como essa pintura que você fez. É, né? na verdade, durante bastante tempo eu fiquei cobrindo a pessoa. Tipo, escondendo a pessoa que tá na tela. Aham. Cobrindo o rosto de alguma forma, com um véu, com plantas, com insetos. E Agora começou a descobrir. agora estamos Descobrir. descobrindo. Agora estamos descobrindo. Literalmente. E como Mas é que... ainda gosto dessa brincadeira toda. Assim. Olha que lindo. Isso É, também tava na algumas carta. vezes sou eu ali, Aham. assim. Imagina se esses elementos todos estivessem na vida real. A cobra, o besouro. Uma cabra no ateliê. Pousando algumas horas, assim, né? Que nem eu digo, nunca diga nunca, né? Vá que... Mas esse, por exemplo, tem um quê, assim, bastante surrealista, né? É, às vezes eu mesmo nunca tinha categorizado, assim, tentado encaixar em algum estilo. As pessoas começaram a falar, pintura hiperrealista, mas eu nem conhecia esse termo quando eu comecei a pintar. E eu não vejo exatamente como hiperrealista, exatamente porque eu misturo outras coisas que não fazem parte da realidade. Tipo, uns elementos, uns arabescos, ou... Não sei, cada obra tem alguma coisa que não existe, assim. É isso que é o bacana, que não se encaixa em padrão nenhum. Tu e o Hugo França tem essa qualidade do trabalho, e eu essa tenho versatilidade. essa coisa de recortar a pessoa, também não ter um fundo. Sim. Muitos artistas hiperrealistas fazem quase uma 100%. foto do... Como se tu tirasse uma foto e aquela foto ali vai ser a tua obra, Sim. sabe? Eu acho bacana esse trabalho que tu tens, porque justamente dá uma identidade e uma personalidade tuas. Né? Não fica essa questão de Eu acho que eu ser comecei 100% recortando a uma pessoa por foto. preguiça de fazer o fundo. Ai, não mas acho quero que o mais fazer um difícil cenário. é a pessoa, não. Não quero fazer um cenário, não quero fazer. Mas é assim que surgem as melhores ideias ali na preguiça, que é resolver de Na um jeito preguiça a mais gente dá. prático, já ver uma alternativa. Não, daí tu foca numa criação, tu cria a pessoa. Ai, deve ser a parte mais E difícil. não cria a pessoa, Nossa, a aquele pedrinha, o céu, o passarinho, não sei o que. É, porque daqui a pouco, se o fundo não te atrai, não dá essa E eu acho que paixão tira o toda, foco. talvez... Eu acho que tira o foco do que eu quero passar, às vezes. Se você polui com informações desnecessárias, talvez, Sim. sabe? E como é que surgiu, Patrick, essa tua linha de criação? Comentaste que começou com as pessoas cobertas, com insetos, natureza, véu. Quando foi o primeiro momento, assim, que começou a pintar ou a desenhar? Como é que foi essa tua trajetória? Eu morava na Itália, onde eu estudei design, em Turim. E eu voltei para o Brasil em 2012 e eu comecei a pintar por hobby. Eu não achava que isso, de alguma forma, pudesse virar uma profissão, ou ser rentável, ou viver de arte. E eu comecei a pintar só por hobby e logo em seguida algumas pessoas viram os meus trabalhos, começaram a me convidar para fazer a exposição individual. Eu fiz a primeira em 2015, que foi na Galeria Península, e daí só
E lá mesmo, na primeira exposição, eu já vendi boa parte, na noite da abertura, já vendi, sei lá, 80% das obras. Ah, que show. E daí eu pensei, gente, as pessoas compram isso. Eu não sabia. Eu não sabia. Principalmente assim, a gente vive em Porto Alegre, é uma galeria em Porto Alegre. Eu não sabia que existia uma cultura de compra de consumo arte. de arte aqui. Talvez a gente pense que isso só acontece em grandes centros urbanos, São Ou pessoas Paulo. muito superiores, intelectuais. Isso, alguma outra coisa. Não imaginava que em Porto Alegre isso acontecia e acontece, existe todo um mercado de arte aqui. E desde lá eu já expus em outros lugares também, São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, assim, e agora a gente está indo para fora do Brasil, expor. Como é esta ida agora para Montevidéu? Me conta um pouco desse projeto, esse edital. Eu me inscrevi em um edital que é da SAT, Semana de Arte Trans, que acontece acontece de 31 de março a 5 de abril, é a semana. E são várias exposições nos principais museus de Montevidéu, todos vão estar ocupados com exposições de pessoas trans, coletivas ou individuais, mas também tem shows, peças de teatro, performance, arte em geral, assim, ocupando a isso é muito cidade bacana. durante toda essa semana. Aqui do Brasil, eu sei que o Lineker vai estar lá, o cantor, e tem algumas peças de teatro aqui brasileiras também, de artista brasileiro. Eu só sei eu não sei de algum outro, porque isso abrangia a América Latina toda, assim, então vai ter artistas de toda a América Latina em Montevidéu expondo durante essa semana. E durante a semana acontecem os shows, os teatros, as performances, as atividades todas. Mas as exposições permanecem todo mês de abril nos museus. Ai, que bacana. Eu vou expor no museu que é o Centro Cultural da Espanha, que fica bem no centro da cidade, é um museu grande. Vai ser uma coletiva. Vai ser uma coletiva de 3 artistas, eu e mais 2 pessoas, que eu não conheço e eu sei que elas não são brasileiras. E é isso, acho que vai ser bem interessante, acho que vai ser bem bacana, vai ser uma semana bem agitada, assim, de atividades e peças. Em torno de quantas obras shows. tuas que vão para lá? Eu não tenho certeza, o curador de lá ainda não me passou o número de obras, mas eu imagino que umas 6 ou 7 obras grandes vão estar lá. Que arraso. O problema é que a gente vai estar aqui, né? A gente vai ter que viajar, gente, para Montevidéu. É pertinho, pra a gente acompanhar tá essa perto. semana. E é bacana que pega todo esse circuito de arte, de dança, música, performance. Não, vai E ser são bem eventos interessante. gratuitos, abertos ao público. Aham. Ah, que legal. Podíamos bolar algo assim em Porto Alegre. Pois Em é, Porto Alegre. pois é. Em César Prestes. Alegre. Podia ter. Fazer uma van, né? Uma caravana de caravana. Porto Alegre. Não, mas aqui mereceria algum evento desse porte também. Porto Alegre comporta isso Comporta com tranquilamente. certeza. Encher esses museus da cidade. Lembro muito na exposição França no Brasil, no Margues, que o César Prestes era diretor, e realmente a gente enchia aquela Praça da Alfândega com filas de pessoas Aquela foi memorável, querendo né? ver a arte. Exatamente, foi tão emocionante, a cidade toda respirando aquela exposição, e o ingresso era solidário, era 1 quilo de alimento. Então, é Eu tão acho bom ver a cidade vibrante. Essas iniciativas assim públicas, né, que envolvam todos os segmentos e todos os espaços culturais da cidade, eu acho importante porque, de novo, populariza, aproxima o público, quebra esse gelo entre museu e, né, para quem não tem esse E hábito. uma Abre coisa um essa pouco porta. elitizada também. Então fica popular, fica assim, tu pode ver na rua, pode ser outdoor, pode ser grandes fotos, né, em praças públicas, pode ser, eu acho que isso, Porto Alegre pode fazer isso, já fez a atmosfera, já fez salões de jovens artistas, coisas que envolveu a cidade, e isso é muito bem recebido sempre. Então essa iniciativa de Montevidéu é fantástica, eu acho que Eu vai ser achei bem incrível, bacana. achei incrível, realmente. Isso fica um exemplo para nós aqui dos... E a organização também, eu me surpreendi com a organização deles, que é uma coisa, tipo, incrível, assim, não tem nada a questionar, assim, a observação, alguma coisa, não, eles são impecáveis. Nós fizemos uma exposição, a Galeria de Arte, que teve na última Casa Cor, Rio Grande do Sul,
Fizemos uma visita com acessibilidade visual e até a Josi França está aqui assistindo o programa, mandando beijos para todos. Então, um beijo, Josi. Obrigada por te ter aqui na nossa audiência. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para falar com o Hugo França. Sejam bem-vindos ao último bloco, me atrapalhei aqui. Vamos conversar agora com o Hugo França, que inaugurou agora essa semana também uma exposição de monotipias na Bolsa de Arte. Vamos ver essa novidade, nos conta mais um pouquinho. Então, isso são uma série de monotipias que tem como título impressão vegetal, justamente porque eu desenvolvi uma tinta, né, onde eu uso carvão, que é a última materialidade da árvore, digamos assim, para reproduzir formas, né, naturais dos resíduos das esculturas que eu faço. Então, a partir de um olhar de um artista alemão que tem como plataforma a fotografia, a gente desenvolvendo a questão de 3 anos atrás um trabalho, ele e eu, que foi apresentado num museu em Munique. Ele me fez ver, né, que eu deveria fazer um trabalho bidimensional. E aí, nesse momento, ele me deu um pacote de papéis franceses, né, e me deixou com essa ideia na cabeça, que eu comecei a desenvolver e buscar maneiras para encontrar uma linguagem e uma poética dentro daquilo que eu já vinha fazendo, que são as esculturas mobiliárias, né? Então, como eu trabalho com resíduo florestal, e esses resíduos normalmente eles já passaram por queimadas, né? Eu comecei a coletar esse carvão desse resíduo, né? E moer e misturar com o verniz, que é o que eu uso no acabamento das esculturas, né? E a partir disso, então, eu criei essa forma de impressão, né? Que eu tento retratar formas orgânicas produzidas pela natureza, né? E que são abstratas, e busco então essa outra poética dentro desse trabalho bidimensional que a gente está sendo mostrado agora aqui em Porto Alegre. Ai, que bacana, é um trabalho completamente orgânico e sustentável, né, do início ao fim. Vamos ver se temos imagens aqui da exposição para mostrar para o público. Olha que interessante. Então, essa aí já é uma impressão feita numa tela, né? Ela deve ter 2,40 por 3 metros, é uma tela bastante grande. E todos são de tiragem única, né? São tiragens únicas, né? Porque esse tipo de impressão, ele não proporciona você fazer, ou seja, né? Ela gera uma peça única, né? Que são as monotipias. E você é a prensa, né? O momento que tu coloca... Exatamente, né? Eu pego esta... É manual o processo. Esta matriz, né? Eu coloco em cima de uma mesa e aí eu aplico ou a tela, nesse caso dessa imagem é a tela, né? Sim. Ou o papel, e faço a prensagem com as próprias mãos, né? Para o público entender, a matriz, nesse caso, é a madeira que ele escolhe, né? A fatia de madeira as ranhuras, enfim, com todo um desenho que o próprio escultor, o artista está imaginando, e aí ele aplica essa tinta que foi elaborada por ele, e aí pressiona, quer dizer... Essa aí já é uma impressão em papel. Falando um carimbo, né? Exatamente, em última análise é um carimbo, né? E essa impressão já é feita em papel. Eu estou utilizando esse papel francês chamado Arte, que foi justamente o papel que eu fui presenteado, né? Que é um belo papel, né? Que é um dos melhores papéis que se tem para impressão, né? E... Fica fantástico, parecem pinceladas, né? Exatamente. Lindo. E, bom, a ideia
né, não é figurativa, mas na gente medida pode que levar, você vai né, Como viajando... se fosse a digital da árvore, né, da natureza. Mas é que você encontra, de repente, né, formas no meio desses, Isso é tão bom. desses desenhos aí. Eu já tô imaginando outras Eu falei coisas. pra ele ontem que lembrou minha infância, que ficava olhando o céu e as nuvens Isso, caminhavam. Eu ficava, criando. cada vez que eu olhava tinha uma coisa, e é impressionante, cada momento que tu olha para uma obra do Hugo, tu consegue, te remete a imagens, né? Tu começa a ver coisas, né? Existe E tem uma fluidez. um olhar, exatamente. E que é bacana que tem essa história toda por trás, né? Que é coerente com o teu trabalho do início tá ao tudo fim, dentro não do é trabalho. simplesmente uma pincelada vazia, só porque de repente comercialmente estão vendendo pinceladas pretas, assim, né? Você consegue Tem toda fazer uma a ponte história. entre Tem as discurso coisas. original do trabalho, com certeza. Então, essa questão da Olha que lindo, esse é um tríptico. da É um tríptico. pincelada, a minha primeira ação foi pintar, né, com essa tinta, mas eu não me senti muito à vontade Com o pincel. pintando com o pincel, né? E imediatamente eu pensei na questão do carimbo e usar madeira, Sim. como eu já Achei estava usando. sensacional essa ideia. Exatamente, né? E é interessante que Mas- a gente olhando perto, né? Aqui a gente não está tendo muita noção, mas assim, tem textura, tem lugares com textura mais do tinta, carvão. menos tinta, então ficou Tem bonito, o porque a histórico própria dela, pintura... né? O carvão Da fica vida moído dela ou tá fica em ali. pedacinhos? Não, fica moído, eu passo no liquidificador, né? Mas a madeira tem nuances, né? Então essa nuance é que dá essa liberdade de ter mais exatamente. tinta ou menos tinta. Exatamente. Então tem o fantástico. relevo, O carimbo né, da 3D. própria tinta e tem o relevo que a madeira, que as matrizes proporcionam, né? Isso eu achei muito bonito. Até quando fica essa exposição aqui na Bolsa de Arte, Hugo? Olha, eu não sei, eu não lembro exatamente da data, mas ficar um mês e 10 dias mais ou menos. E depois eu devo estar apresentando essa exposição em Recife. Em agosto eu faço uma exposição junto com o Tom Fenck na Bolsa de Arte em São Paulo. Ah, legal. Então, pessoal, quem está nos assistindo, vocês têm pelo menos um mês para Olha que olhar linda as também, obras fisicamente na Bolsa Parece de um Arte. pássaro levantando o voo. Parece muito É isso que eu achei. Uma esponja. Que se a gente não souber a origem que veio da madeira, a gente pode pensar qualquer outra coisa, É, né? exatamente. Deixa a mente assim, bem solta. Não é uma coisa exatamente Tem uma uma coisa reprodução. orgânica que não parece, que você não consegue achar que o artista fez com um pincel. Tem um quê orgânico. Tem, com tem. certeza. Ele tira essa tua imagem, né? Ele passou um pincel, não tem pincel. Não, não Eu- tem pincel. não tem. Olha, parabéns pelo teu trabalho, tá Obrigado. E o que é lindíssimo. interessante é Surpreendente, exatamente conseguir fazer a surpreendente. Olha que ponte fantástico. do teu trabalho com os Ali dá pra É. ver ó, aquele momento que eu falei Aí dá para que ver um tem pouco as- dessa Tem um pouco de textura, textura, né? né? Pessoalmente dá para Onde enxergar. a tinta pegou mais, é. ontem a madeira não deixou a tinta... É, como qualquer arte, pessoalmente, sempre é outro impacto, né? Nunca é... E é interessante, eu falei para o Hugo também, que é o olhar dele dentro do trabalho dele como escultor, né? E como tá aí o olhar dele, o que ele faz na madeira, ele está fazendo nessa impressão, né? Existe essa... E deixando a coisa crua também, esse tom A exposição do está como muito a bonita, natureza tá muito veio, bonita. a madeira já veio daquela forma e imprime isso. Olha que lindo. Ai, que lindo. Olha que Isso tá muito incrível. bom. E o que é bonito que pessoalmente tem um pouquinho de É a alma relevo, do- né? é a alma do Do tronco, uma alma pigmento. do tronco aí. É uma alma, isso literalmente. Tem uma coluna vertebral ali. Impressionante, né? Cheia de energia. Olha só. Nossa, muito lindo, Esse né? já não é papel, já é uma tela, né? Eu uso. Sentiu muita diferença entre papel e tela na hora da impressão? Até- Tem, textura da tem tela, bastante. talvez. É, A tela tem o tecido, o xadrezinho do tecido. que deve dar exatamente. São, Olha a montagem da aí já exposição. é Olha que lindo. um aspecto. A limpeza que tá. Essa cadeira é muito linda. A bolsa A especial. Como é que surgiu essa tua ideia, Hugo, assim, de usar esse material não só para o mobiliário, mas de repente te desafiar nesse 2D? Olha, justamente assim, né? Foi o olhar do Tom sobre o meu trabalho, né? Eu, na verdade, não tinha pensado nisso, embora isso estivesse muito próximo de mim, né? Porque, na verdade, o meu trabalho com as esculturas mobiliárias, né, tem essa questão do design, né?
mas eu me vejo assim cada vez mais distante do design, né? Eu acho que isso é uma mera situação que eu utilizo para mostrar um conceito mais importante que está ligado à arte contemporânea, que é a questão da utilização do resíduo florestal, do olhar sobre essas formas orgânicas, né? E de realmente, por trás disso, tá levando educação ambiental, né? No sentido... isso é interessante, né? Que são as matrizes, e aí dá um pouco mais de ideia, né? Porque as matrizes, muitas delas são bastante robustas. Sim, de peso. Mas no peso, como essa, né? E aí dá para ver, então, quer dizer, que eu pego essa superfície, passo a tinta... Quer dizer, o teu olhar já está ali no corte e aí é justamente essa aí, no caso, eu faço até no chão. Ela está no chão e aí eu coloco em cima a tela, o papel. Chega a fazer mais de um teste ou vai uma vez e permanece? Às vezes eu faço teste, outras vezes eu já vou direto, né? Essa aí também é uma matriz bastante grande, inclusive na exposição de São Paulo eu mostrei as matrizes também, acabei não trazendo aqui porque é uma exatamente. Por junto, eu acho muito mais rico se você expor as coisas juntas. Sim. Exatamente, dá uma ideia maior, né? E eu acho que até pode ser usado a matriz junto com um quadro que dá uma... O cara comprou o quadro e a matriz. Exato. Isso que eu ia dizer, o banco e o mobiliário também junto, imagina. Agora é interessante, eu tive o privilégio de acompanhar o Hugo fazendo uma produção na Serra, na Vila Berti, e ele desenha, ele pega o resíduo e ele tem todo um ritual antes de ele começar a corte do corte, do imaginário, essa coisa que tu também tem do imaginário, do mental. Ele olha para um resíduo e ele desenha onde ele quer que o desenho aconteça, né? Então o lápis, o traço tá, né? Ele já lá, né? Começa ali, apenas mostrando um pouco mais. Exatamente. Isso também, de uma certa forma, me abriu uma série de possibilidades para estar futuramente explorando outras linguagens, outras formas de estar levando esse conceito, né? Através de outros suportes, né? Que eu acho que isso aí é muito interessante, assim, até para mim como artista, né? Porque é um desafio bastante grande, né? E você também mostrar para o mercado um trabalho bastante diferente do que aquilo que você faz, né? É um desafio, né? Porque as pessoas às vezes ficam, né, não aceitam aquilo ou, né, olham de uma maneira diferente. Mas a exposição, nesse aspecto, isso era uma expectativa muito pessoal minha, né? Mas lá em São Paulo eu já tive assim uma boa receptividade, né, do mercado, dos curadores e das pessoas que são os formadores de opinião nesse mercado. E aqui em Porto Alegre também, né? O próprio César foi bastante gentil. Temos um formador de opinião aqui junto com a gente, César Prestes, chancelando o trabalho. Exatamente, né? Então é importante. E eu comentei com ele ontem que ele começou com o preto, que é o orgânico, que é o original, né? O carvão da madeira. Mas já cutuquei ele, assim, quem sabe as próximas edições com cor, um pigmento natural, né? Deixei ele meio nervoso. A Josi França está agradecendo a questão até de ter um pouco de textura, de relevo, porque quem tem deficiência visual, no momento que tu faz algo que possa ser tocado, eu não sei se as tuas gravuras podem, mas é algo para a gente refletir também, para tornar a arte mais acessível. O mobiliário do Hugo França, para quem não conhece o Hugo França, ele trabalha com árvores que foram que caíram, enfim, em questão de temporal, por alguma razão natural. Então não tem nenhum desmatamento, né? Vamos deixar bem claro, ele reaproveita. Tanto que teve um temporal aqui em Porto Alegre que tinha um projeto lindo para transformar o mobiliário para a cidade, né? Que eu tenho
ainda é um sonho que isso aconteça. Que não morreu. Além de aproveitar, justamente, como eu já falei aqui, eu uso o trabalho como uma ferramenta de estar levando a educação ambiental. Né? Eu falo, eu dou seguidamente palestras falando sobre questões de floresta tropical, de como funciona né, o manejo sustentável, a origem da minha matéria-prima, né? Então, porque as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de entender, porque hoje quando você fala em madeira, em árvore, né, se assustam, mas no bom sentido, para se assustar, mesmo porque a gente precisa ter um respeito maior. Sinal, né? essa preocupação das pessoas. Eu quero aproveitar agora, nós temos um último minuto para falar rapidamente sobre o teu trabalho com o Ai Weiwei, que teve uma exposição na Oca, em São Paulo, que justamente era em cima de uma árvore que ela já estava praticamente sem vida. Fala rapidinho. Então, na verdade, o que aconteceu foi que o Marcelo Dantas, que era o curador da exposição, né, falou comigo para o Ai Weiwei, a equipe dele, usar o meu ateliê lá em Trancoso, no sul da Bahia, para produzir essa grande exposição que já foi mostrada na Oca, ficou até final de janeiro. Acho que foi 20 de janeiro. Está em Belo Horizonte, né? Então, na verdade, nós produzimos lá, quer dizer, eu cedi o espaço e a equipe trabalharam lá durante 4 meses, 60 pessoas, vindo diretamente da China, gigante. Mas essa árvore que foi modelada lá, acabou que, como ele acabou escolhendo uma árvore monumental muito grande, ela foi para a China para ser reproduzida em ferro e agora está sendo montada lá. Então eu não sei agora para onde que ele vai... Vai ser um espetáculo. Mas é uma árvore de 36 metros. Nossa, maravilhosa. Não, é um pequi vinagreiro. Vinagreiro que é justamente tem relação com o trabalho. Eles modelaram toda, e ela está oca, foi modelada por fora e por dentro, né? Bom, eu fiquei muito emocionada quando eu vi o nome do Hugo França envolvido nesse trabalho, nessa exposição, que estava lindíssima. E, bom, nosso tempo acabou, infelizmente, né? Passou muito rápido, conversas boas a gente não sente. Então, eu queria agradecer a todos vocês a presença, foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E Elione Prestes já estará de volta. Então, um beijo, gente. Até mais, até amanhã.